fonte de custeio para o pagamento do piso salarial dos garis de R$ 3.036. É sobre isso que nós vamos conversar agora e também sobre a questão da CCJ, que é a última comissão que está analisando na Câmara dos Deputados a questão e a viabilidade do piso salarial dos garis. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Thiago Ribeiro. Como você já sabe, nós estamos acompanhando essa questão do piso do gari. Já tem um tempo, né? E passamos por todas as comissões de mérito, Comissão de Finanças e Tributação, e agora estamos, por último, na CCJ, né, que vai avaliar a constitucionalidade do PL 4146 de 2020. E a questão da fonte de custeio é uma questão que tem tirado o sono de muita gente, né? Afinal, para que a União venha trazer um piso salarial nacional, ela tem que apresentar, né, na verdade, os deputados precisam apresentar, né, no projeto de lei uma fonte de custeio, tá? Uma fonte de custeio para que não haja quebra do pacto federativo, tá? A União não pode impor um piso salarial, né, nacional sem que ela faça o repasse, né, do custeio aí desse excedente. Tá? Por exemplo, se você ganha um salário mínimo e o piso vai para R$ 3.036, fora as outras questões que estão sendo reguladas do PL 4146, então se você ganha um salário mínimo e o piso vai para R$ 3.036, a União tem que pagar essa diferença, tá? Que no caso hoje seria 1.518, né? Para os municípios, ok? Tem que fazer esse repasse, porque senão estaria quebrando o pacto federativo, artigo 67, parágrafo 7º da Constituição Federal, tá? Tem que haver esse repasse. Então, essa questão da fonte de custeio, ela deve ser apresentada, tá, pelos deputados, para que, no meu entendimento, não haja problema de constitucionalidade. Senão, provavelmente, nós teremos um problema de constitucionalidade, né, agora na CCJ. Por quê? Não tem fonte de custeio, vai bater direto, confrontar a Constituição. Então, isso pode ser um problema gigante, tá? E nós já conversamos sobre isso aqui, né? A minha sugestão é que haja aí uma fonte de custeio, né? Por exemplo, o superávit financeiro de algum fundo público, tá? Qualquer fundo público que tenha superávit financeiro, tá? Que possa fazer esse repasse para os garis, que, se eu não me engano, são um pouco mais de 5 bilhões, tá? Por ano. E deve ser alterado também, né, na Constituição, trazer esse piso, né, na Constituição, assim como foi feito com o piso da enfermagem, tá? No artigo 198, parágrafo 12º, né, e com a emenda constitucional 109, artigo 5º e inciso 2º. Né? E para você que está assistindo no Instagram, né, o vídeo termina por aqui, está quase dando 3 minutos, mas ele continua no YouTube. Então, se você quiser ver o vídeo inteiro, vá para o YouTube, tá? E continuando aqui o nosso vídeo, né? Pode haver aí essa mudança na Constituição, como houve no piso da enfermagem, nesses artigos, né, que eu citei como exemplo, fizeram uma emenda constitucional, tá? Para isso fizeram uma PEC, né, que era virou uma emenda constitucional. Então, para trazer uma segurança maior para o piso, trazendo essa questão do piso para dentro da Constituição, tá? Ficar consignado lá dentro da Constituição que o piso dos garis vai ser pago, que vai ter uma fonte de custeio, tá? De superávit de fundos públicos, tá? Para o pagamento desse piso. Então, precisa deixar tudo isso amarrado para que não haja problemas, tá? Então, por exemplo, né, já tentaram no meio ambiente, parece que o meio ambiente não tem superávit para arcar com isso, né, pelo que nós vimos na audiência pública, nós podemos tentar outros fundos. Tá? Eu entendo que até mesmo o Fundo da Saúde, se houver dinheiro para isso. Né, e aí poderia talvez acrescentar aqui no parágrafo, um parágrafo aqui no artigo 198 da Constituição, apesar que lá fala da saúde, né, mas nós entendemos que a questão da limpeza urbana é uma questão de saúde pública, então, no meu entendimento, poderia sim haver essa alteração. Tá? Mas aí tem que ter aí esse fundo público que vai trazer essa fonte de custeio, né, que vai trazer, né, a segurança, né, para o pagamento desse piso. Senão, provavelmente, no meu entendimento, nós teremos um problema na CCJ. E se não tiver na CCJ, se esse piso passar, for para o Senado, for aprovado, sancionado pelo presidente, pode chegar no STF depois e o STF suspender. Né? Assim como teve problema também com o piso da enfermagem. Então, por quê? Precisa ter essa fonte de custeio para não quebrar o Pacto Federativo, para não quebrar o artigo 167, parágrafo 7º da Constituição. Então, precisa ter muito cuidado com isso, no meu entendimento.
trazer essa fonte de custeio. Tá? Eu entendo que não adianta muito a gente ir passando o projeto pelas comissões, chegar na última e aprovar sem essa fonte de custeio, que pode ser um problema gigante depois. Então essa fonte de custeio ela precisa ser apresentada, porque no meu entendimento, só a vitória mesmo, né, nas comissões, se houver essa fonte de custeio, porque daí vai estar tudo amarradinho. Né? Fala, poxa, está tudo amarradinho aqui, né? Tem a legislação, tem a fonte de custeio, não vai dar problema, né, com o Pacto Federativo, não vai ter problema com os municípios, né? Ninguém vai estar com ação no STF, por quê? Já paga o piso, né, da categoria, a União paga esse excedente, aí, no meu entendimento, está tudo ok. Agora, se não houver esse pagamento do excedente, aí provavelmente teremos um problema. Tá? E muita gente perguntando para mim da questão da CCJ, né, como que tá. Né, eu estou com o andamento do PL aberto aqui, tá? No dia 10 de julho, a coordenação de comissões permanentes recebeu o parecer da CFT para publicação. Tá? Aí no dia 11 foi recebido pela CCJ, ou seja, o PL já está na CCJ. Tá? E aí o parecer foi encaminhado à publicação no dia 14 de julho. Tá? Então, no meu entendimento agora, o presidente da CCJ já pode indicar o relator, tá? Para esse PL. Né? E o papel, né, de você que é gari, as margaridas, é cobrar, ok? Cobrar o presidente da CCJ, né, cobrar os deputados, né, falar, poxa, nós precisamos aqui, olha, precisamos aqui de um relator, né, para o nosso PL, ok? Porque daí, né, se tiver o relator, daí a cobrança já é mais direcionada para o relator apresentar um parecer. Porque está todo mundo ansioso aí para ver como que vai ser o parecer desse relator. Né? Para ver se vai ser favorável, contra, ou se ele vai falar, poxa, é constitucional desde que haja uma fonte de custeio. Né? Vamos ver se ele vai falar isso. Se eu entendo que é possível, né? Ele trazendo um relatório assim, fala, poxa, do jeito que está, né, precisa da fonte de custeio para não ter problema de constitucionalidade. Tá? Mas vamos aguardar aí o relator designado, cobrar para isso, depois do relator designado, cobrar o parecer para que ele apresente o parecer, né, para nós termos ciência do que, né, a CCJ vai trazer, aí, esse relator vai trazer como argumento, tá, para o piso, pela viabilidade ou não, né, do piso, ok? E aí depois do parecer é aquela cobrança de novo, só cobrança, né? Aquela cobrança de novo para que ele seja pautado na comissão, para que ele seja pautado, né, e votado na comissão. Porque eu vejo aqui na CCJ os projetos de lei costumam demorar bastante, pelo menos os que eu acompanho, tá? Demora muito, mesmo com parecer, demora bastante. Então, vai precisar fazer uma cobrança e ficar em cima para pedir que ele seja pautado, né? Para que ele não fique lá junto com todos os outros, né? Que todos os projetos, né, desagam lá na CCJ, né? Afinal, a CCJ analisa a constitucionalidade dos projetos. Então, é um problema gigantesco, né? Porque tem muito projeto, né? E aí precisa cobrar para que ele seja pautado da forma mais rápida possível, tá? Porque senão vai ficar lá junto com todos os outros, né? Cada projeto de lei, dependendo da sua matéria, passa por uma comissão A, B, C, D, né? Pelas suas comissões de mérito. Projeto que passa pela comissão de saúde, comissão de meio ambiente, comissão de previdência, comissão de trabalho, aí depois se tiver impacto financeiro, CFT, então a CFT já não é de mérito, né, já é de finanças, mas cada projeto tem suas comissões de mérito, mas todos acabam desembarcando lá na CCJ, né, porque a CCJ vai falar se eles são constitucionais ou não, e todos precisam dessa análise, né, para saber se é constitucional ou não. Enfim, né, é aquela cobrança, nós já estamos praticamente em agosto, dia 19 de julho hoje, então praticamente em agosto, né, e vamos ver como vai ficar. Eu acho muito difícil, eu entendo que esse relator pode ser e vai ser designado ainda esse ano, mas eu acho muito difícil ter alguma votação ainda esse ano, tá, na CCJ em relação a esse piso. Tá? E isso porque a gente, pelo que eu entendo, precisa ainda achar uma fonte de custeio. Né? Então, no meu entendimento, nós temos dois problemas, né? Achar a fonte de custeio e esperar aí ele ser pautado para votação na CCJ. Bom, é isso aí, pessoal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações. Gostou do vídeo? Deixa um like, deixa seu comentário, e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, principalmente aquelas que estão aguardando aí o piso dos garis, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, com Deus, até mais.